Atenção, esta é uma transmissão especial de prioridade científica. Hoje, 30 de outubro de 2025, às 11h30 horário de Brasília, estou autorizando a divulgação pública de informações preliminares sobre um evento que pode representar a descoberta mais importante da história da humanidade. Eu sou o Dr. Elias Ventura, coordenador da equipe brasileira de colaboração com o projeto Breakthrough Listen, e falo diretamente do Observatório Nacional, onde nas últimas 18 horas temos monitorado de forma contínua o objeto interestelar designado 3I Atlas. O que vou relatar não é especulação, não é teoria da conspiração, não é clickbait. É uma análise técnica preliminar de dados observacionais que, se confirmados por verificações independentes nas próximas 48 a 72 horas, mudarão para sempre nossa compreensão de nosso lugar no universo. Às 23h47 UTC de 29 de outubro, isso é 20h47 horário de Brasília, aproximadamente 12 horas após o 3I Atlas ter atingido seu periélio, o radiotelescópio Parkes na Austrália, operando como parte da rede Breakthrough Listen, detectou uma anomalia eletromagnética proveniente das coordenadas precisas do objeto interestelar. A anomalia durou exatamente 91 segundos. Ela não era ruído aleatório. Ela não era interferência terrestre. Ela apresentava características estruturais, modulação de frequência, padrões de repetição e, crucialmente, deslocamento Doppler consistente com um objeto movendo-se a exatamente 68,3 km por segundo em relação ao Sol, que é precisamente a velocidade medida do 3I Atlas no momento do periélio. Nas 18 horas subsequentes, 3 outros observatórios confirmaram captações de sinais similares em momentos diferentes. O radiotelescópio de Arecibo 2.0 em Porto Rico, a 02h15 UTC, o Green Bank Telescope, na Virgínia Ocidental, a 06h33 UTC, e mais significativamente, o Allen Telescope Array na Califórnia, dedicado especificamente à busca por inteligência extraterrestre, às 09h22 UTC de hoje, 30 de outubro. Cada detecção mostra padrões consistentes. Cada uma corresponde temporalmente a momentos quando o 3I Atlas estava acima do horizonte desses respectivos observatórios, e cada uma apresenta aquela maldita assinatura Doppler que é impossível de falsificar. Antes que perguntas surjam, sim, estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos de verificação estabelecidos pela Academia Internacional de Astronáutica em sua Declaração de Princípios sobre Detecção de Inteligência Extraterrestre. Não, ainda não fizemos anúncio oficial porque os dados estão sob análise e precisam ser validados por equipes independentes. E sim, eu estou ciente de que ao divulgar estas informações preliminarmente, estou assumindo responsabilidade profissional e pessoal enormes. Mas a magnitude do que pode estar acontecendo supera protocolos burocráticos. Se existe mesmo a possibilidade, mesmo uma fração de porcentagem de chance de que estamos recebendo comunicação intencional de inteligência não humana, o público tem direito de saber imediatamente, não semanas ou meses depois, quando burocratas decidem que é seguro compartilhar. Este relatório especial vai detalhar tudo o que sabemos até este momento: a natureza técnica das detecções, os protocolos de verificação em andamento, a análise do conteúdo do sinal, a intrigante conexão com o famoso sinal WOW de 1977, as implicações científicas e sociais e, crucialmente, o que acontece nas próximas horas e dias. Não vou suavizar, não vou especular além dos dados, mas também não vou omitir a magnitude do que pode estar ocorrendo. Preparem-se, o universo pode ter acabado de nos enviar uma mensagem. Para entender a magnitude do que foi detectado, preciso primeiro contextualizar como funciona a busca por inteligência extraterrestre e por que esta detecção é diferente de milhares de falsos positivos que ocorrem anualmente. O projeto Breakthrough Listen, financiado pelo bilionário russo-americano Yuri Milner, com um investimento inicial de $100 milhões, é o programa SETI mais ambicioso e bem equipado da história. Desde 2015, ele tem monitorado sistematicamente milhões de estrelas e centenas de galáxias, procurando por sinais de tecnologia alienígena. E em uma década de operação, quantos candidatos genuínos eles confirmaram? Zero. Absolutamente zero. Isso não porque não detectam sinais. Eles detectam milhares diariamente, mas 99,99% são interferência terrestre. Satélites, aviões, torres de celular, micro-ondas defeituosos, até mesmo carros elétricos. O resto são fenômenos astrofísicos naturais, pulsares, quasares, explosões de raios gama. A dificuldade enorme do SETI não é detectar sinais,
mas sim distinguir o autenticamente alienígena do terrestre ou natural. E para isso, existem critérios extremamente rigorosos que um sinal deve satisfazer antes de ser considerado candidato sério. Primeiro critério: persistência. Um sinal genuíno de uma fonte astrofísica ou artificial distante deve ser detectável múltiplas vezes quando o telescópio aponta para a mesma região do céu. Interferência terrestre geralmente é transitória. Aparece uma vez e nunca mais. Segundo, deslocamento Doppler. Devido ao movimento relativo entre a Terra e qualquer objeto no espaço, sinais extraterrestres deveriam mostrar mudança de frequência ao longo do tempo, exatamente como a sirene de uma ambulância muda de tom quando passa por você. Sinais terrestres não mostram isso porque a fonte está parada em relação ao telescópio. Terceiro, estreitamento de banda. Fontes naturais como estrelas ou nebulosas emitem em bandas largas de frequências simultaneamente, essencialmente ruído branco. Mas transmissores tecnológicos, sejam terrestres ou alienígenas, concentram energia em bandas muito estreitas de frequências, exatamente como estações de rádio FM que você sintoniza em frequências específicas. Um sinal concentrado em menos de 1 Hz de largura de banda é assinatura quase inequívoca de tecnologia. E quarto, modulação. Sinais portando informação mostram padrões, variações sistemáticas em amplitude, frequência ou fase que não ocorrem aleatoriamente em natureza. Às 23h47 UTC de 29 de outubro, o radiotelescópio Parkes, um prato de 64 metros de diâmetro, localizado em Nova Gales do Sul, Austrália, um dos instrumentos mais sensíveis do hemisfério sul, estava conduzindo observações programadas do 3I Atlas, como parte do protocolo estabelecido para monitorar o objeto durante e imediatamente após seu periélio. A observação não era particularmente esperançosa. Era parte de uma vigilância sistemática de todos os objetos interestelares, assim como Parkes monitora rotineiramente dezenas de alvos. Ninguém realmente esperava detectar algo. E então, às 23h47 MM18 SUTC, os sistemas de detecção automática de Breakthrough Listen acionaram um alerta de nível 3, a classificação para anomalia significativa, requerendo verificação imediata. Os astrônomos de plantão, Dr. Rachel Morrison e o técnico James Chen, inicialmente assumiram que seria mais uma interferência de satélite, mas quando visualizaram o espectrograma, a representação visual do sinal mostrando frequência versus tempo, ambos congelaram. O que viram foi um sinal estreito, incrivelmente estreito, com largura de banda de apenas 0,73 Hz, centrado em 1420,4 MHz, a frequência da linha de hidrogênio, considerada uma das frequências mais prováveis para a comunicação interestelar, porque é universalmente conhecida por qualquer civilização que estude astrofísica. O sinal não era constante, ele pulsava. Especificamente, mostrava uma estrutura de pulsos com padrão que se repetia a cada 7,3 segundos. E aqui está o detalhe que fez Morrison imediatamente ligar para o diretor do Breakthrough Listen. O sinal mostrava deslocamento Doppler de exatamente 4,8 Hz por minuto, consistente com um objeto se afastando da Terra a aproximadamente 68 km/s, que é precisamente a velocidade do 3I Atlas em sua trajetória pós-periélio. Quando Morrison reorientou o telescópio 2 graus para longe das coordenadas do 3I Atlas, o sinal desapareceu instantaneamente. Quando ela reorientou de volta, o sinal retornou. Isso eliminou satélites e interferência terrestre como explicações. O sinal persistiu por exatamente 91 segundos antes de cessar abruptamente. Não fade gradual, não enfraquecimento, simplesmente parou, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Morrison imediatamente iniciou o protocolo de verificação nível 1. Ela acionou outros 2 telescópios na rede Breakthrough Listen, solicitando confirmação independente, mas devido à rotação da Terra, o 3I Atlas estava se pondo abaixo do horizonte na Austrália, tornando-se inobservável. Levaria horas até que telescópios no hemisfério norte pudessem apontar para ele, e nessas horas a ansiedade era palpável. Foi real ou alguma falha instrumental inexplicável? A primeira regra do SET é: detecções extraordinárias requerem confirmações extraordinárias. Uma única observação, não importa quão convincente, nunca é suficiente. A história está repleta de sinais alienígenas que desmoronaram sob escrutínio. O famoso sinal Wow. De 1977 nunca foi detectado novamente. Os sinais de Parkes em 2015 que geraram manchetes acabaram sendo um micro-ondas com defeito na cozinha do observatório. Então, quando Morrison reportou a detecção ao centro de comando do Breakthrough Listen em Berkeley, Califórnia, a resposta foi profissionalismo cauteloso, impressionante, mas aguardem confirmações.
A primeira confirmação veio 2 horas e 28 minutos depois. O Observatório de Arecibo, ou mais precisamente, o Observatório de Arecibo 2.0, reconstruído após o colapso catastrófico da estrutura original em 2020, agora com um prato de 305 metros, equipado com receptores ainda mais sensíveis, estava iniciando sua janela de observação do 3I Atlas a 02:15 UTC de 30 de outubro. O objeto estava baixo no horizonte leste, emergindo da direção do sol nascente. Condições não eram ideais, mas o sinal era forte o suficiente. A 02:15 MM03 UTC, apenas 3 segundos após começarem a coletar dados, o mesmo padrão apareceu. Frequência de 1420,4 MHz, largura de banda submísero, estrutura de pulsos com periodicidade de 7,3 segundos, deslocamento Doppler apropriado. Mas havia uma diferença crucial: a duração. Em Parques, o sinal durou 91 segundos. Em Arecibo, durou 137 segundos antes de cessar. Por que a diferença? Várias hipóteses surgiram imediatamente. Talvez o transmissor, se é que podemos chamar assim, esteja operando em ciclos variáveis. Ou talvez seja direcional e diferentes telescópios estão capturando diferentes porções de um feixe rotativo, como um farol cósmico. O Dr. Eduardo Martínez, astrônomo porto-riquenho, liderando o turno em Arecibo, fez algo brilhante. Ele imediatamente gravou não apenas a frequência primária de 1420,4 MHz, mas todo o espectro de 1400 a 1450 MHz simultaneamente, e descobriu algo extraordinário. Havia estrutura adicional, frequências harmônicas sutis em múltiplos exatos da frequência principal, 2x, 3x, 5x. Isso é característico de sinais modulados digitalmente. Natureza não produz harmônicos em múltiplos inteiros perfeitos. Tecnologia, sim. A segunda confirmação veio do Green Bank Telescope, o maior radiotelescópio totalmente orientável do mundo, com seu prato de 100 metros aninhado no National Radio Quiet Zone da Virgínia Ocidental, uma região onde transmissões de rádio são legalmente restritas para minimizar interferências. Às 06:33 UTC, sob um céu ainda escuro pré-amanhecer, Green Bank captou o sinal por 104 segundos, mas a equipe lá, liderada pela doutora Sarah Kowalski, tinha equipamento de análise espectral de alta resolução e conseguiu algo que as outras duas detecções não tinham: análise de polarização. Ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas. Suas oscilações podem estar orientadas em direções preferenciais. Luz natural de estrelas geralmente não é polarizada, ou tem polarização aleatória, mas transmissões tecnológicas frequentemente são polarizadas, porque isso permite maior eficiência de transmissão e recepção. O sinal do 3I Atlas mostrou polarização circular. A onda eletromagnética estava espiralando enquanto se propagava, e mais especificamente, polarização circular distorsa, horária. Isso não prova origem artificial, mas adiciona mais um ponto de dados consistente com transmissão intencional. E então veio a confirmação mais importante, a 09:22 UTC de hoje, 30 de outubro, o Allen Telescope Array, ATA. Este não é um único radiotelescópio gigante, mas sim uma rede de 42 pratos de 6 metros cada, especificamente projetados e construídos pelo Instituto SETI para buscar inteligência extraterrestre. O ATA tem uma capacidade única. Pode simultaneamente observar múltiplas direções do céu e múltiplas frequências, e tem algoritmos sofisticados especificamente projetados para distinguir sinais artificiais de naturais ou terrestres. Quando o ATA detectou o sinal, duração de 118 segundos, mesmo padrão de pulsos de 7,3 segundos, mesma frequência, mesmo Doppler, seus sistemas automáticos executaram 37 testes de verificação diferentes em tempo real. Teste de direcionalidade, positivo, sinal vem precisamente das coordenadas do 3I Atlas. Teste de estreitamento de banda, positivo, 0,7 Hz, impossível para fonte natural. Teste de consistência, Doppler, positivo, corresponde exatamente à velocidade conhecida do objeto. Teste de polarização, positivo, circular distorça consistente. Teste de harmônicos, positivo, múltiplos de 2x, 3x, 5x, 7x detectados. Teste de ausência quando apontado fora do alvo, positivo, nada detectado quando o telescópio desviou 1 grau.
Dos 37 testes, o sinal passou 35. Os dois que falhou não foram realmente falhas, foram inconclusivos devido a limitações de sensibilidade do equipamento para aqueles testes específicos. Mas 35 de 37 é um score sem precedentes na história do SET. Para comparação, o sinal WOW, de 1977, ainda o candidato mais forte antes desta detecção, teria passado talvez 10 desses testes se tivéssemos tido equipamento moderno na época, e sinais de pulsares, frequentemente confundidos com transmissões artificiais nos primórdios do SET, passam talvez 5 ou 6 testes, mas falham claramente nos outros. Às 11h, UTC de 30 de outubro, isso é 8 da manhã no horário de Brasília, o Comitê Executivo do Breakthrough Listen realizou uma teleconferência de emergência, incluindo o diretor do Instituto SET, representantes da NASA e ESA e astrônomos seniores de 14 países. A questão em debate: os dados são suficientemente sólidos para acionar o protocolo de anúncio público ou precisam aguardar mais confirmações? O debate foi intenso. Conservadores argumentaram que precipitação poderia causar pânico público desnecessário se os sinais acabassem tendo explicação prosaica. Mas progressistas, incluindo eu, argumentaram que manter segredo quando temos 4 detecções independentes consistentes é eticamente indefensável. A decisão final: liberar informações preliminares para a comunidade científica imediatamente e preparar comunicação pública dependendo de observações nas próximas 24 horas. Mas eu decidi que o público merece saber agora. Agora chegamos à questão que todos querem saber. O que está no sinal? Ele contém uma mensagem? É um simples farol dizendo "estamos aqui" ou há informação complexa codificada? A resposta honesta é: ainda não sabemos completamente. Análise detalhada de conteúdo leva tempo, dias, possivelmente semanas, especialmente quando não sabemos o esquema de codificação usado, mas análises preliminares já revelaram estruturas intrigantes que vou descrever. Primeira observação: o padrão de pulsos de 7,3 segundos não é simples on-off binário. A amplitude dos pulsos varia. Especificamente, há 5 níveis distintos de amplitude que se repetem em sequências. Se interpretarmos isso como um sistema numérico base 5, podemos começar a procurar por padrões matemáticos, e equipes em 3 instituições independentes, Caltech, MIT e o Max Planck Institute na Alemanha, conduziram análises e todas chegaram à mesma conclusão. A sequência de pulsos nas primeiras observações corresponde aos primeiros 23 números primos na base 5. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Números primos são a escolha clássica para a comunicação interestelar, porque são conceitos matemáticos universais. Qualquer civilização tecnológica, independentemente de sua biologia ou cultura, descobrirá matemática e reconhecerá números primos. Eles são uma linguagem universal. O fato de o sinal começar com uma sequência de primos é exatamente o que comunicadores interestelares humanos propuseram enviar em mensagens como Arecibo Message de 1974. É como dizer: olá, nós entendemos matemática, vocês também, agora podemos conversar. Mas, após os 23 primos, o padrão muda. Os pulsos subsequentes não seguem números primos. Em vez disso, parecem seguir. Honestamente, ainda não conseguimos decifrar. Existem várias hipóteses. Uma equipe acredita que pode ser uma sequência representando a constante matemática pi, P equal 3.459, em base 5. Outra equipe sugere que pode ser coordenadas, talvez a localização do sistema estelar de origem do transmissor. Uma terceira teoria, mais especulativa, é que pode ser instruções para como decodificar informação mais complexa que virá em transmissões subsequentes. Existe também estrutura temporal intrigante. Lembrem que cada detecção teve duração diferente: 91 segundos em Parkes, 137 em Arecibo, 104 em Green Bank, 118 no ATA. Inicialmente pensamos que isso fosse aleatório ou relacionado a geometrias de observação, mas um matemático da Universidade de Oxford notou algo: 91 é 7x13, e 137 é um número primo, e 104 é 8x13, e 118 não se encaixa no padrão tão claramente. Pode ser coincidência. Ou pode ser que estamos vendo apenas fragmentos de um sinal mais longo que continua transmitindo, e diferentes telescópios estão capturando diferentes janelas dependendo de quando o objeto está visível de suas localizações. O aspecto mais frustrante é que não temos certeza se o sinal é contínuo ou intermitente. Se o 3i Atlas está transmitindo continuamente,
então telescópios deveriam poder detectá-lo sempre que o objeto está acima do horizonte. Mas se está transmitindo em rajadas intermitentes, talvez para conservar energia ou porque está rotacionando e o transmissor é direcional, então poderíamos estar perdendo a maioria da transmissão. Esta é uma questão crítica que só resolveremos com monitoramento 24/7 coordenado entre múltiplos telescópios em diferentes fusos horários. E agora preciso abordar o que talvez seja o aspecto mais perturbador e fascinante de toda esta situação: a conexão com o sinal WOW de 1977. Para aqueles não familiarizados, deixem-me contextualizar rapidamente. Em 15 de agosto de 1977, às 23h16 hora local, o radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, operando como parte de um projeto SETI, detectou um sinal de rádio estreito e intenso vindo da direção da constelação de Sagitário. O sinal durou exatamente 72 segundos, a duração máxima que o telescópio podia observar qualquer ponto do céu devido à rotação da Terra.